Vou mandar só um francês, não. Francesinho. Duvido né? mandar um alemão. Não, vou fazer isso não. Duvido. Não, vou fazer isso não. Por que não? Não, vou fazer isso não. Duvido. Vai soar pedante, deixa eu Que zoar pedante nada, pô. Eu fico aqui me sentindo modo débil mental, falando. Não. Eu falo pro pessoal, quando o pessoal vai lá falar comigo, aí eu falo, gente, eu me sinto um idiota quando eu tô lá de Marcos. Fala galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. E mais um Papo Trabalhista pós-carnaval. Fizemos um pré-carnaval e hoje a gente vai fazer um pós-carnaval, um assunto também temático, envolvendo algo que toque um pouco aí na festa pagã, na festa da folia. Mas lembrando você sempre, eu sei que você está voltando de viagem, não está muito preocupado com o vídeo, não está muito preocupado com o direito do trabalho, está preocupado mesmo é curar dependendo da ressaca. Marcos está voltando do retiro, mas o que importa, independente do que você estiver fazendo, se cadastra no canal, marca o sininho, dá o joinha, o like, aquele assim, não sei nem mais essas coisas. Eu fico vendo minha filha, cada dia tem um nome diferente. Mateus tem outros, né? Deve ter mais coisa, né? Mas tem um dedinho assim, ó. Marca isso aqui, ó. Legal? Uma que eu vi é amassa o like aí. Amassa o like. Amassa o like. Tu, dá um soco no like. É isso aí, é importante. Galera, a gente tinha gravado um vídeo, né, da semana anterior falando sobre a questão do feriado, né, antes do próprio carnaval. Superado o carnaval, a gente sabe, né, Marcos? Carnaval, a gente, né, já tive 18 anos, né, ficou no passado, eu costumo dizer que está prescrito. Ah, sim. Está lá no passado, está prescrito. Então, a gente sabe que no carnaval alguns excessos são cometidos, né? É muito usual, algumas coisas são da idade, outras talvez não devessem acontecer. A OAB, inclusive, diga-se de passagem, né, fez uma campanha muito bacana, a OAB do Rio de Janeiro, tá? Sobre essa questão do não. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui a importância. Não é não, né? Não é não. É muito legal. Talvez a gente devesse ter feito isso até para endossar a campanha, né? Não é não. Mas, de qualquer forma, vale aí o registro só para né, a gente lembrar. E alguns excessos decorrem exatamente disso, né? Exatamente. Dessa violação do não é não. Dentre outros, excesso de bebida, postagens inadequadas, condutas que talvez não sejam aquelas que você, né, no dia a dia venha a fazer. Mas a pergunta que não quer calar é, será que isso tem alguma consequência no seu contrato de trabalho? Porque por mais que esteja num período que você não esteja trabalhando, o grande debate é se essas atividades que eventualmente ocorrem fora do ambiente de trabalho têm reflexo no contrato de trabalho, né, Martim? Isso é verdade. Essa é a grande questão. No fundo, o que a gente está debatendo é se uma conduta de um empregado fora do ambiente físico, tradicional do trabalho, se ela pode gerar uma conduta que se enquadre no tipo legal das justas causas, né? O famoso artigo 482. Né? Isso é um tema recorrente, é um tema que volta e meia a gente se encontra com ele no Poder Judiciário. Né? Nós vamos gravar depois, lá para frente, né, Fabiano, um vídeo especificamente sobre a ofensa feita ao empregador no Facebook ou nas mídias sociais, nas redes sociais, porque a gente vai entrar numa outra discussão. Mas o que a gente quer tratar é o seguinte, a questão é a seguinte: me excedi lá no carnaval, pratiquei uma conduta inadequada, me envolvi em briga, né, ou expus o nome da empresa, né, ou então, como diz a garotada hoje, né, dei perda total, né, dei PT. E aí fiquei na calçada completamente bêbado. Alguém filmou e colocou na internet. Isso denigra a imagem da empresa. Ou você mesmo fez aquela, né, a pessoa fez uma selfie, fez uma gravação de cometendo um ato de repente inadequado. Né? Expondo, por exemplo, opiniões homofóbicas, racistas, misóginas. Isso geralmente gera ou não gera justa causa? A gente até conversou antes de começar a gravar sobre os episódios que ocorreram lá na Rússia, né? Durante a Copa do Mundo. Ficou famoso, né? Foram muitos casos, né, de brasileiros abordando russas, falando, né? Claro, elas não conhecem português, né? O russo, inclusive, Marcos, eu estava lendo, o russo é a língua mais considerada, né, pelos estudiosos, que é a língua mais difícil de se aprender. Porque é uma das eslavas mais difíceis. Né? Exato. É interessante isso. Mas essa dificuldade, né, essa não sinergia de português com russo, obviamente, botava as meninas falavam um monte de palavrões, né? Coisas que não seriam muito adequadas. E muitas pessoas foram dispensadas. Alguns, inclusive, tinham funções de confiança em órgãos públicos que também, né, foram exonerados. O que importa são pessoas que estavam num momento de lazer, em outro local, longe para dedéu a beça.
e fizeram algumas questões que acabaram repercutindo no contrato de trabalho. E aí, no final das contas, o que a gente quer pensar é até que ponto as nossas atitudes, leia-se empregados, elas têm hoje uma limitação no escopo territorial. Tudo bem que a própria CLT, no artigo 482K, já relativiza o espaço territorial da empresa, né? Mas esse é o X da questão. Será que esses atos praticados fora do contexto da empresa? E aí eu já dou minha opinião e passo para o Marcos na sequência. Eu particularmente acho que a resposta, como tudo no direito, uma resposta ela não pode ser uma resposta seca, né? Não é uma resposta binária assim não, né? Não é simplesmente, não pode ser, pode. Eu entendo que vai depender de diversos aspectos. Dentre eles, por exemplo, a posição daquele empregado dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Se esse empregado, por exemplo, é aquele cara que representa a empresa, representar no sentido, é um gerente financeiro que as instituições financeiras que concedem crédito para a empresa enxergam nele a própria empresa. Ou é o cara de marketing que faz toda a visão institucional da empresa, o mercado todo, que negocia, por exemplo. Vamos fazer uma analogia. O clube de futebol, por exemplo, né? O clube de futebol, e aí eu vou pegar o exemplo do Marcos, uma coisa que está acontecendo hoje, né? Que inclusive está sendo alvo de muita crítica, algumas em excesso, na minha opinião, mas algumas talvez não façam sentido. O Flamengo está sendo muito criticado por conta da questão do Ninho do Urubu, né? O que aconteceu. E você vê como é que são consequências que, né, já passou um ano, existem algumas situações que estão sendo tatuadas no dirigente. Quer dizer, você vê que a gente está falando de coisas que às vezes extrapolam o escopo de um contrato de trabalho. Eu penso como o Fabiano em certa parte, mas eu acho assim que a gente precisa ter um pouco cuidado na hora da questão da hermenêutica da justa causa, né? Não só para além daquela questão dos requisitos objetivos, subjetivos, circunstanciais, para a questão mesmo da tipificação, do enquadramento. Se nós vamos aplicar uma penalidade, e isso não é só da teoria geral do direito do trabalho, né? Então, direito punitivo, repressivo, tem uma interpretação sempre mais restritiva. Então, se a gente olhar para o 482, que o Fabiano citou, né? Ainda que de uma forma mais en passant, ele claramente, quando ele fala do ato ofensa física entre empregados ou terceiros, ele fala claramente no serviço, é a linha J, né? Então ele diz, o empregado que fica o ato praticado, né, ou da honra, boa fama, ofensas físicas contra qualquer pessoa no serviço, né? Ele fala no serviço. Quando ele vai para a linha K, ele falando sobre a ofensa do empregado em relação ao seu superior hierárquico. No item K, ele usa a expressão do empregador, né, contra o empregador superior hierárquico, aí ele tira a exigência a expressão no serviço. Exato. Né? Deixando claro esse aspecto, que, a meu ver, o que está por trás disso aí é uma expressão que eu já vi, por exemplo, grandes professores usarem essa expressão, né? O professor Dalegrave Neto, da Universidade Federal do Paraná, usa essa expressão. O que tem o elemento de conexão entre a causa, a justa causa, né? O ato praticado, o elemento de conexão do ato praticado e o trabalho, o ambiente de serviço. Que é um elemento circunstancial, só para você lembrar, o Marcos já falou sobre isso, né? Exatamente. Elementos objetivos e subjetivos, ele é capitulado nos circunstanciais. Os italianos chamam de punto de collegamento, né? Os franceses chamam de point de rattachement. E em alemão? Ele vai me gozar aqui eternamente. Fala em alemão. Alemão já sabe. Não sei, não vou fazer isso. Mas, na verdade, é esse elemento de conexão, é essa questão de um ambiente que fica completamente deturpado por conta daquela conduta. Então, se o empregado ele vai para o Facebook e diz assim, a minha empresa é uma senzala moderna, nós somos submetidos a trabalho escravo, né? Obviamente, não estou falando de uma denúncia, estou falando de um comentário com a intenção de denegrir, né? E ao contrário, a empresa tem um bom ambiente, a empresa não pratica esse tipo de conduta. Olha como que há um elemento de conexão, vocês entenderam? Agora, dois funcionários da mesma empresa se encontram num shopping center, numa hora de lazer, né, se desentendem, brigam. Não há justa causa, não tem elemento de conexão com o trabalho, né? É diferente se fosse o superior hierárquico dele, se fosse algo que pudesse efetivamente ou tivesse a intenção de denegrir a imagem do empregador. Lembrando que a reforma trabalhista agora positivou, inclusive, deixou claro, que já era uma certeza, né, a possibilidade, inclusive, de dano moral da pessoa jurídica. Bem que é possível, dano moral da pessoa jurídica. Então, tudo isso é importante. Importante é esse elemento de conexão, esse point de rattachement, essa ideia de que o ato praticado, ele tumultua o ambiente de trabalho, ele está conectado de uma certa maneira com o ambiente de trabalho, de modo a quebrar
um elemento chamado elemento primordial de qualquer contrato de trabalho, né, que é o elemento fidúcia, o elemento confiança. Não há mais como ter essa confiança diante dessa gravidade. Então a gente volta para alguns elementos da justa causa, evidentemente, a gravidade, né, o circunstancial que o Fabiano mandou, que é esse elemento de conexão, e aí não há uma resposta é ou não é. Exato. Como qualquer justa causa não é assim, a gente sabe, né? A gente precisa ter uma dosimetria da pena, olhando para a gravidade da falta, né? E principalmente, eu acho que esse elemento de conexão é muito importante. O cara, você, de repente, deu perda total no carnaval, no meio do bloco das Carmelitas, né? Ou então do bloco Desliga da Justiça. Fazendo aqui propaganda, nem sei que blocos são esses, desculpa. Né? Existe isso? Eu não sei. Veio a cabeça aqui. Deve existir. Então, esses dois blocos, né? Ou então, esse eu sei que existe. Não, Desliga da Justiça existe? Desliga da Justiça? Eu acho que existe. Eu não sabia disso. Eu sei que existe o Um abraço pra vocês aí, hein? Eu sei que existe os dinossauros da FND. Caramba. Esse existe, esse é um bloco bom. Esse você vai, né? Não, esse eu não vou. Carnaval, eu vou pro retiro espiritual. Mas na volta carnaval esse aí é para carnaval, né? Não, é no sábado. Eu não sei. Eu sei que são os ex-alunos da Faculdade Nacional de Direito da FRJ, que tem lá um bloco, os dinossauros da FRJ. Por isso que eu perguntei se você fazia parte, de repente, estava lá na bateria. Faço em espírito, né? Mas não fisicamente. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é isso. Então, aí você tem lá perda total num bloco desse, animado, né? Eu acho que não tem elemento de conexão nenhum, a não ser que você seja realmente, né, alguém, como o Fabiano colocou, um autoempregado, alguém que se confunde, a expressão do Evaristo de Moraes, né, filho? O alter ego do empregador, né? É. Então, a não ser que você realmente tenha essa questão. Por isso que não há, eu concordo com o Fabiano nesse ponto, que não há uma resposta pronta e acabada, né? É porque a gente estava conversando antes, né, sobre a possibilidade, e aí é só importante voltar um pouquinho, né? Quando o Marcos fala sobre a questão da observância, da perspectiva da legalidade, né, que inclusive é um dos elementos, né, um dos elementos necessários para a configuração da justa causa, né, é um elemento objetivo, a gente tem que pensar o seguinte, lembrar, e por isso que eu acho que é muito importante que você... Novamente, eu sempre falo da importância da gente abrir a cabeça e pensar em outras perspectivas. Justa causa, não tem como eu estudar justa causa sem eu trazer elementos do direito penal. Me parece assim. Porque o básico a gente sabe, mas o direito penal é quem melhor trabalha esses elementos, é quem melhor trabalha discussões sobre autoria, melhor que trabalha sobre as questões subjetivas como dolo e culpa, é quem melhor trabalha sobre essa questão de causalidade, inclusive com causalidade, que eu não estou nem trazendo esse debate. E na legalidade, aí só fazendo uma distinção, no direito penal a gente tem que lembrar que a legalidade é estrita. Então matar alguém é matar alguém. Né? Se você matar um cadáver não é matar alguém. Matar um cachorro não é matar alguém. Então a legalidade é numa perspectiva estrita. Se não se adequar ao tipo, alimentar do tipo e as circunstanciais, que é o tipo primário, né, que está lá no artigo, nesse caso no 121, não é crime. No direito do trabalho, por outro lado, a gente, né, cada um chama de um jeito, né? Chama de legalidade plástica, moldável, é uma coisa maior, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em assédio moral não está tipificado, né? Não está lá, mas historicamente a gente entende que está implícito da possibilidade de alargar os conceitos lá descritos no artigo 482. E aí, por que eu aponto isso? Porque me parece que o artigo 482K permite um atingimento reflexo do empregador. Por que o reflexo? E aí é óbvio, não para todo empregado, né? Se o empregado, por exemplo, e aí não existe, por favor, gente, né? A gente não está aqui qualificando, qualificando funções. No final das contas, quanto mais você sobe na cadeia hierárquica da empresa, e a empresa é uma hierarquia, obviamente, mais representativo você é para a empresa, no sentido da imagem da empresa. Da mesma forma que você exige mais daquela pessoa. Então, se eu tenho uma atitude não adequada, me parece que eu tenho que... Quem mais é dado, mais é cobrado. Né? Sim. Eu acho que essa pessoa ele tem que manter uma lógica um pouco mais de cuidado com a sua imagem, porque muitas vezes a imagem da empresa está atrelada àquela pessoa. É muito comum, eu fiquei muitos anos, né, Marcos? Quase 18 anos na iniciativa privada. Quando você é contratado, principalmente os gestores, né, CEO, né, cargos mais elevados, você não é só pela sua capacidade técnica, é pela sua, sua conexão com o mercado negocial, com bancos, com players importantes, com outras empresas. Então, se você adota uma medida inadequada, você pode sim estar prejudicando. E aí, uma última coisa, só para vocês verem como é que é importante a gente ponderar isso. Né? Eu tive um caso em Volta Redonda, né, que era uma justa causa, assim,
de um caso que aconteceu, a atitude não foi nem do empregado, foi da esposa. Eu comentei isso com o Marcos, né, antes da gente começar a gravar. E a discussão toda do processo acabou, né, foi mantida no tribunal, a justa causa foi mantida, porque eu utilizei na fundamentação elementos do direito penal, como, né, coautoria, né, elemento partícipe, dolo eventual. E aí, claro, se fosse, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem 250 milhões de lojas de conveniência, talvez você não tivesse o impacto que teve naquela localidade, que era uma das poucas. Saiu no jornal da cidade. Né? Por isso que a resposta não é sim e não. Esse elemento de conexão, então, que eu me referi, que acho que é importante. E deixa eu dar uma última informação. Agora, no dia 10 de janeiro de 2020, no julgamento do recurso de revista 1279/63.2012, vai sair a referência diferente para vocês aí, mas está lá a notícia do TST. O TST foi interessante porque ele admitiu que o empregador tenha ofendido a honra de um empregado pós-contrato de trabalho, admitindo inclusive uma gravação telefônica como comprovação. Sim, foi a esposa do empregado gravou o que a empresa falava do empregado, né? Como carta de referência, né? Como carta de referência, depois do contrato terminado. Não foi nada que foi feito no serviço. Foi é isso que eu disse, é o elemento de conexão que eu quis dizer. O TST, interessante isso pra gente, né? Porque admitiu aquela gravação como meio de prova, como prova lícita, não prova ilícita, admitiu a gravação e, mais do que isso, condenou a empresa em danos morais. Vejam que coisa interessante, porque ela estava denegrindo a imagem do trabalhador pós-contrato, contrato encerrado. Ora, se o TST admite que é possível dano pós-contratual, que obviamente só pode ser fora do serviço, né? Porque o serviço não existe mais. Claro, né, a gente pode interpretar que também é possível que o empregado cometa uma justa causa fora do ambiente de serviço, sim. Agora, para mim, o critério científico, jurídico, do ponto de vista jurídico, é esse elemento, né, de conexão. Tem que ter um elemento de conexão. Porque senão a gente acaba entrando na vida privada do cara, né? Tirei uma foto dele lá na Yang Flu, no Maracanã, poxa, denegriu a imagem da empresa. Tá proibida. Tá proibida de Tá proibida? Né? Então, enfim, uma torcida organizada qualquer... É a intimidade dele, ele torce para quem ele quiser, ele frequenta onde ele quiser. Né? Então aí nesse ponto não tem elemento de conexão viável. Também acho que não é sim ou não. É isso aí. Bom, fica agora para cada um, né? Refletir. Tomara que todo mundo tenha mantido pelo menos a lógica. E se tivesse cedido, né? Que ninguém tenha visto. Nem tudo está perdido, né? Lembra desse elemento de conexão. Enfim. Tá bom, galera. Então é isso, né? Mais um papo pós-carnaval. Tentamos fazer duas coisas, né, envolvidas aí com a dinâmica do momento, né, do ano que a gente está passando, né? Vivenciando, né? O carnaval é uma festa muito importante. Que vocês tenham, a partir de agora, e aí quando a gente brinca que o ano está começando, que vocês tenham um ano muito produtivo, independente de onde você estiver, se você estiver divulgando, se você estiver estudando, se você estiver curioso, se você trabalha em RH e DP, está querendo só, né, saber um pouco mais, que você tenha um ano excelente. E feliz ano novo, no final das contas, né? Existe essa ideia, né? Agora, o ano começa agora. O ano começa agora, né? Isso mesmo. Pra gente é sempre um prazer estar conversando, trocando ideia, né? E discutindo o direito, mais do que isso. Porque o que a gente quer, o mais importante é o que o Fabiano sempre fala, né? Pensar fora da caixinha, né? Trazer soluções, pensar o direito, desenvolver o direito, porque afinal de contas, né? Conversando... A gente se entende. Grande abraço. Abraço, galera.